vendo? É rápido, né? Viu? Vamos lá, então. Boa noite a todos. Agradeço a presença de todos. Hoje, 23 de novembro de 2018, às 18 horas e 10 minutos. Este vereador, Michel Carneiro, na qualidade de presidente da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação da Câmara Municipal da Estância de Atibaia, dou por aberta esta audiência pública, convocada previamente para a discussão do projeto de lei número 60 de 2018, que autoriza a Prefeitura a alienar por permuta imóveis de sua propriedade. A mesa de trabalhos é composta por mim, como presidente desta audiência, do senhor Marcos de Oliveira, vereador e hoje secretário desta audiência. Aproveito a oportunidade para agradecer a presença do senhor Bruno Leal, do Kleber, que serão expositores, junto com o vereador Marcão do Itapetinga, do presente projeto de lei. Esclareço que esta audiência pública serve para acolhermos informações acerca da permuta pretendida pelo Poder Executivo do município, de modo a permitir que a população compreenda a lei e para que possamos proceder à tomada de decisão na Câmara Municipal. Ressalto que esta audiência pública foi amplamente divulgada através da imprensa oficial do município, através de 5 publicações, além da fixação de 3 faixas, colocadas na Avenida 9 de Julho, em frente à Câmara, no Terminal Rodoviário do Centro e no Terminal Rodoviário do Jardim Imperial. As regras a serem utilizadas durante esta audiência pública estão disciplinadas na Lei Ordinária número 3.190 de 2001 e no seu respectivo decreto número 5.525 de 2008, respeitadas as normas do regimento interno desta Casa. Passarei a palavra agora ao senhor vereador Marcos do Itapetinga para que apresente a matéria pelo prazo de 30 minutos, não podendo ser interpelado neste período. No entanto, antes de começar a exposição do tema, faço as seguintes ressalvas. Após a conclusão da exposição do tema do projeto, os interessados poderão se manifestar verbalmente ou por escrito pelo tempo de 5 minutos para a formulação de pergunta, sendo certo que o tempo para a resposta será até de 5 minutos. Não será permitida réplica. As perguntas que versarem sobre conteúdos alheios à presente discussão serão recusadas. E, por fim, caso, em função da complexidade do questionamento ou do número de questões, estas poderão ser respondidas por escrito posteriormente no prazo de até 15 dias. Com a palavra, o senhor vereador Marcos de Oliveira. Boa noite a todos. Queria cumprimentar, em primeiro lugar, o presidente da CCJ, que preside essa audiência de hoje. Cumprimentar o secretário de Turismo e Cultura, Bruno Leal. Eu vou fazer, às vezes, aqui, do Executivo. Esse projeto é um projeto que vem do Executivo para a Câmara. Nós pedimos a audiência pública para dar mais publicidade, para que a coisa fique mais clara, porque se trata de uma permuta de 2 áreas públicas por uma área particular. Eu vou passar primeiramente para vocês aqui as áreas a serem permutadas, apesar de, principalmente o pessoal do clube que está presente, ter acompanhado essa permuta. Foram muitas reuniões, foram muitos desencontros, até a gente chegar até aqui. Existem 2 áreas. A primeira área, situada na rua Miguel Doratioto, ali no Atibaia Jardim. Só para dar uma localização para vocês,
perto da... Existe uma igreja ali da... Cristã do Brasil ali, não me recordo o nome, ali em Alvinópolis, uma travessa da Avenida Atibaia ali, Congregação Cristã do Brasil. Esse terreno é naquela rua, quem olha para a igreja do lado direito, para o lado esquerdo existe também um outro terreno maior, mas é o terreno do lado direito. É um terreno, o número de matrícula 86.715, ele foi avaliado pela Comissão de Bens Imóveis do município, sendo atribuído o valor de R$ 368.390,27. Proprietário, Prefeitura da Estância de Atibaia. É um imóvel sem benfeitorias, desdobrado de imóvel maior, destinado a jardim, localizado no loteamento Atibaia Jardim. Consta todos os marcos aqui. E a área de... E o segundo terreno, vou passar para vocês, é no João Marinho Fagundes, na cidade satélite, atrás, só para vocês se situarem, atrás do centro de convenções aqui no centro. Tá? É um terreno, matrícula 30382, com uma área de 378 metros quadrados. Tá? A área avaliada do primeiro terreno, 368.390. E a área avaliada do segundo terreno, no valor de R$ 451.586. O terreno, objeto da permuta aí, conhecimento de todos, na Jacomo Antônio La Selva, ali na travessa da Avenida Santana, onde se localiza o clube de voo. Terreno com 2.144 metros e 53,53. Esse terreno foi avaliado também pela Comissão de Avaliação de Imóveis da Prefeitura, no valor de R$ 1.072.265. Tá? Então, trata-se aí de uma permuta. Eu queria só esclarecer uma dúvida aí que foi levantada essa semana, né? Quem é lá do Pouso sabe a titularidade lá, não vou dizer a titularidade, mas quem é do Pouso conhece os herdeiros lá do terreno. O terreno é de propriedade de um espólio. O proprietário atual é o Matheus, presente aqui. E se levantou muito a questão de que com o falecimento da Dona Glória, estaria desfeito o negócio, não seria possível fazer essa permuta. Então, queria esclarecer aqui também essa questão. Esse terreno pode ser passado, tive com o Matheus hoje, né? Procurei informações aí com o jurídico. Esse terreno ele pode ser passado, pode ser objeto dessa permuta através de alvará. Tá? Já foi providenciada aí a mudança do inventariante, passa a ser a filha da Dona Glória, e o Matheus já está providenciando todo esse trâmite aí, de posse do alvará, entregar na prefeitura. A gente acredita que, conversando com ele, a gente acredita que isso deve estar pronto ainda dentro aí de no máximo uma semana, 10 dias. Então, esse documento
a gente espera que esteja pronto aí até o dia da votação do projeto na Câmara. Então, eu acho que o que a gente tinha para falar, fica maiores detalhes aí para as perguntas, né? A gente não vai fazer uma explanação melhor, porque eu estou fazendo a explanação por parte aí da Prefeitura. A Prefeitura teria que ter mandado alguém para fazer essa explanação de uma forma mais detalhada, mas eu acho que eu vou abrir aí a perguntas. Eu acho que dá para a gente chegar aí num consenso. Eu acho que é uma questão que, principalmente, quem está presente aqui acompanha, e ponho aí, deixo aberto as perguntas. Antes de abrir a audiência para as manifestações, eu concedo a palavra ao secretário de Turismo, senhor Bruno Leal, para que faça a consideração do projeto. Tá bom. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Cumprimentar primeiramente aí o Michel, Marcão, Daniel Martini, os vereadores aí que estão dentro desse projeto. Acho que chegou a hora, né? A gente está há tanto tempo lutando aí para realmente desenvolver a área do pouso, né, no caso do voo livre. É um dos principais atrativos turísticos de Atibaia. Hoje, sei lá, passa em torno de, sei lá, mais de centenas de pessoas aí por final de semana, e a gente quer realmente formatar aquilo como um produto turístico. Sempre foi realmente um potencial turístico. A gente tem muita coisa que acontece lá, além do esporte de aventura, mas principalmente a questão de entretenimento turístico. E eu vejo assim que é uma oportunidade única de a gente começar a criar um grande projeto para a área do voo livre. Existe um projeto um pouco mais macro, que a gente quer o quê? Fazer uma junção tanto da área do pouso quanto a área da Pedra Grande, todo o parque estadual de Itapetinga. Já estamos aí com um projeto muito, muito bacana que já está em andamento em relação à Grota Funda, para a gente criar realmente um polo do turismo de aventura de Atibaia. Então, sempre se saluta, vamos fazer, não vamos fazer, aí precisa ter uma audiência pública, precisa realmente desenvolver. O governo em si, o próprio prefeito, tem uma vontade imensa de tornar aquilo um grande produto turístico. Então, aproveitando toda essa oportunidade, acho que a gente precisa realmente formatar aquilo. Às vezes é meio bagunçado, a gente conseguiu, dentro da área pública também, dentro da questão de não parar carros, questão de monitoramento. E eu vejo que a gente está na hora realmente de criar realmente um grande produto turístico. Eu sou da hotelaria também, eu vejo que muitos turistas procuram essa área como entretenimento, adoram, um dos principais cartões postais de Atibaia, relacionado ao turismo de aventura. Então, arrumar realmente. A gente teve alguns problemas em relação a uma área particular que é ao lado. A gente tentou fazer inclusive algumas permutas, mas não deu certo, infelizmente. Mas vamos buscar o que a gente tem. Se a gente consegue esses 2.177 metros para agregar valor à área do pouso, por que não? Então, isso existe um consenso. O próprio Prota está aí, o pessoal do clube do Voo Livre, sempre deixaram uma forma, um consenso bacana de regulamentar todo esse projeto. Então, acredito que a gente pode realmente desenvolver um grande produto. Tem realmente algumas empresas, empresários, enfim, de injetar algum tipo de produto turístico lá. Acredito que a gente pode realmente fazer acontecer a questão turística de Atibaia. Atibaia é uma estância turística, todo mundo sabe, e falta um pouco mais de organização dentro dessa estrutura. Passa em torno, só dentro da hotelaria, passa em torno de 50 mil turistas por mês em Atibaia, fora o público flutuante, e todos também realmente buscam, o que tem para fazer em Atibaia, por que não ir no pouso? E lá também já tem uma área de entretenimento, tem música, tem a questão familiar dentro desse projeto. E eu acredito que não vai existir nenhum tipo de intervenção, porque a gente precisa realmente formatar esse produto. Então, eu vejo que a gente pode realmente fazer acontecer. Tem uma vontade imensa do governo em relação a desenvolver isso. Então, existe uma dificuldade, sempre teve aquele, lá não pode mexer, lá é meio que um feudo, e eu não vejo isso. Eu vejo que ali agrega muito valor para o turismo da cidade.
A ideia ali, dentro desse macro projeto, por que não ter informações turísticas, um receptivo diretamente lá ligado, passeios, enfim, a gente criar ali também como um polo de destino turístico. Então a gente está, dentro dessa audiência, querendo realmente uma aprovação para fortalecer o turismo da cidade. Então eu acredito que podemos realmente desenvolver. E esse incentivo dos empresários para criar um grande projeto vale muito a pena. Então eu peço até uma consideração para vocês. Acho que dificilmente aqui vai ter algum tipo de intervenção. Obviamente que a questão de permuta é muito complicado, porque a gente busca, vai trocar um terreno por uma área turística, mas tem alagamento em uma área, precisa ter outras prioridades, mas também a gente tem que pôr a prioridade do turismo dentro do projeto da cidade, porque ele gera emprego, gera renda, ele movimenta a cidade. Então, acho que é muito importante a gente ter essa sapiência aí, dessa inteligência de ter um pouco mais de área para a gente criar um grande projeto. Nesse momento eu abro a audiência para aqueles eventualmente queiram se manifestar. As manifestações podem ser por escritas ou verbais pelo microfone. Peço, por favor, de que a pessoa fale o seu nome completo, o bairro em que reside e quem representa e sua profissão. Ressalto que a pergunta ou manifestação deve ser formulada no prazo de até 5 minutos. Alguém interessado em fazer a manifestação, esse é o momento. Boa tarde a todos, boa tarde, colegas e associados, boa tarde, vereadores. Sou Fernando Prota, sou o presidente do Clube Atibaense de Voo Livre. Gostaria de agradecer, em primeiro lugar, o empenho do vereador Marcão, do Bruno, secretário de Turismo, do Matheus, que teve toda uma paciência, praticamente a gente se empenhou e se esforçou realmente nesse último ano, desde o começo do ano. A briga já é antiga, mas eu acho que a gente realmente pegou com unhas e dentes esse ano de 2018 para resolver essa parte da história, acho que pelo menos uma parte da história. Nós já apresentamos aqui nessa casa, há uns meses atrás, acho que, se não me engano, no primeiro semestre, um projeto que o próprio clube desenvolveu para aquela área como um todo, envolvendo esta área e a área vizinha, inclusive com a possibilidade de se ter uma área comercial ali de frente para Santana ali e tudo mais, um pequeno shoppingzinho, um mallzinho ali, enfim, uma coisa que ainda dá para crescer, dá para desenvolver e realmente transformar o lugar num ponto turístico. A permuta, principalmente, ela visa, para nós, do Clube de Voo Livre, a questão da segurança do voador. Não basta que vocês, num final de semana de voo, dê uma passadinha por lá, vocês vão notar que vários pilotos acabam escapando da área pública e indo até a essa área que hoje é de propriedade do Matheus, acabando pousando um pouco mais para frente, enfim. Antigamente, Cisão me lembra, acho que na década de 80, final da década de 80, ainda quando existia um muro dividindo a propriedade particular da área pública, houve um acidente, inclusive com falecimento de um piloto e tudo mais. Então, assim, o que a gente busca, na verdade, não é aumentar a área por aumentar a área, é aumentar a segurança do voo livre para Atibaia, para que o voo livre possa continuar acontecendo em Atibaia. E, se Deus quiser, aí para o ano que vem, ou para os próximos anos, espero que seja para o ano que vem, a gente consiga também avançar na negociação com a outra área, e aí nós vamos transformar aquilo tudo numa grande área, num grande atrativo turístico. Como o Bruno falou ali, é a entrada do Parque Estadual do Itapetinga, né? É uma coisa que dá para instalar um pessoal de receptivo, de repente uma monitoria de trilha, fazer uma conversa com a Fundação Florestal e ajeitar essa questão dessa monitoria de trilha e acompanhar o turista que queira subir a pé, a pedra, enfim. Tem toda também essa questão do desenvolvimento turístico, não só para o local, como para a cidade também.
Então, o clube agradece o empenho da prefeitura, na pessoa do secretário, leve os nossos obrigados aí ao prefeito também. Eu sei que teve um empenho forte de vocês junto ao prefeito para que isso saísse, e a gente agradece à Câmara por essa oportunidade e na expectativa da próxima reunião que vai ser aprovado o projeto. Obrigado, uma boa tarde. Mais alguém? Vereador Daniel Martini? Boa noite, presidente da comissão. Boa noite, Bruno, secretário de Turismo. Prazer tê-lo na casa. Vereador Marcão, boa noite a todos os presentes. Obrigado pela presença, também aqueles que nos acompanham online. Essa discussão torna a casa e por diversas vezes, pelo menos durante o período que eu estou aqui na Câmara Municipal, é um assunto recorrente, a necessidade de uma solução para a área do pouso, tanto a ampliação por questões de segurança, como bem colocado pelo Fernando Prota, e eu acredito que primordialmente, e aí quero aqui parabenizar o Bruno já de antemão pela gestão à frente da Secretaria de Turismo, mas com esses projetos que Atibaia carece e precisa de uma ampliação da forma como se enxerga o potencial turístico da cidade, e sem dúvida nenhuma, toda aquela região ela é fundamental para aquilo que se busca em termos de turismo para a cidade e os potenciais que aqui existem. Então, no mérito, não tenham dúvida nenhuma que eu sou a favor desse tipo de providência a ser tomada pelo município. O que me preocupa são as obediências às normas legais para que isso seja feito da forma correta e não se prometa algo para o clube de voo livre, por exemplo, que não se possa entregar. Eu vou dar um exemplo claro e clássico do que aconteceu há 6 meses atrás nessa casa, quando a prefeitura apresentou um projeto de permuta do estádio do Alvinópolis, Salvador Russani, por uma futura rodoviária e uma futura arena na entrada da cidade. Nós dissemos aqui com clareza que nós não éramos contra a construção de nova arena, muito pelo contrário, mas que requisitos legais para esse tipo de operação precisam ser obedecidos, senão dá problema. E eu disse aqui, inclusive, para os torcedores do Esporte Clube Atibaia que estavam iludindo-os. Disseram que em fevereiro ia estar pronta a arena para eles jogarem o Campeonato Paulista. Tem testemunhas aqui, certo? Ok. Bom, não deu 2 meses da aprovação do projeto de lei na Câmara Municipal, está embargada a obra na Justiça. Por quê? Porque fizeram errado. Então, assim, no mérito, totalmente a favor. O que nós temos como responsabilidade aqui na Câmara Municipal, inclusive, é tomar o cuidado para que todo esse anseio por parte da Secretaria de Turismo, e volto a dizer, muito bem colocado pelo Bruno, esse anseio do clube de voo, né, inclusive as pretensões do permutante, para que elas se efetivem. Não adianta, né, assim, ok, legal, passa do jeito que está e depois, daqui 1 mês, trava tudo porque o projeto tramitou de forma inadequada na Câmara Municipal. Então, tem algumas observações aqui, obviamente, que eu entendo que precisam ser corrigidas no projeto de lei. E feito isso por parte da Prefeitura, eu não vejo empecilho nenhum quanto à votação e aprovação do projeto. Mas é importante que sejam corrigidos para que não se prometa algo que não se pode entregar. Então, espero ter sido bem claro quanto a isso, né? No mérito, só a favor. Agora, tem requisitos que precisam ser cumpridos, né? Então, eu não sei se eu vou ser feliz no exemplo, mas assim, eu adoraria pular de paraglider, né? Ou pular de asa delta, ok. Então, vamos lá, mas para você pular sozinho, tem alguns requisitos que você tem que ter, né? Então, você tem que ter um curso, você tem que ter equipamento próprio, você tem que saber utilizar cadeirinha de segurança, tudo aquilo para você pular da rampa, da Pedra Grande e poder pousar em segurança. Se eu quiser fazer isso sem ter curso, sem ter equipamento adequado, a única coisa que eu vou fazer é pular dali e cair. Basicamente é isso. Então, espero que tenha sido claro nesse ponto, para que a gente possa corrigir aquilo que precisa constar na lei, efetivamente, para que ela seja aprovada e para que essa permuta seja efetivada com sucesso, tanto para o voo livre
especialmente para a Prefeitura, a Secretaria de Turismo. Quero deixar claro que esses requisitos técnicos não são de responsabilidade da Secretaria de Turismo, muito pelo contrário, né, são requisitos próprios de secretarias técnicas da Prefeitura acerca de projeto legislativo. Então, isentar toda e qualquer responsabilidade da Secretaria de Turismo quanto a isso, a Secretaria de Turismo tem que fazer o projeto, tem que ter realmente a visão, aquilo que se quer implementar. E é para isso que você tem o aparato e os profissionais técnicos específicos da área do direito para que permitam a aprovação de um projeto dessa natureza. Quando não existe um assessoramento correto, dá problema. Então, a gente espera que consiga corrigir essas distorções desse projeto de lei para que ele possa ser votado e aprovado com segurança para ambas as partes. Obrigado. Pedir a palavra? Eu queria perguntar aí ao nobre par, ao Daniel. Você falou em requisitos, né? A gente vem, o Fernando bem falou ali, assim que eu assumi a cadeira na Câmara, acho que a gente começou essa corrida aí com o pessoal do Pouso, com o Matheus. A parte, vamos dizer, a parte prática foi toda percorrida. O Matheus olhou alguns terrenos, esse eu não quero, aquele eu não quero. Existe todo esse acordo feito. Eu acho que existiram mais de 10 reuniões, pelo menos, né? O Prota está aí para... Quer dizer, na parte prática se chegou a um entendimento. Eu queria até pedir ajuda do colega, daqui para frente, que ele indicasse, né? A gente vai ter um período agora para aprovar esse projeto, para dar uma olhada nesse projeto, que você indicasse quais os requisitos, né? Você fala em requisitos, tem alguns requisitos, que você indicasse, mas que você deixasse aqui hoje já. Depois a gente pode até discutir aqui dentro da Câmara, mas assim, que você levantasse isso aqui para que o pessoal, inclusive lá do clube e tal, tomasse ciência disso, não fica muito, né, muito no ar, assim. Faltam requisitos, né? Quais requisitos? Com o maior prazer, Marcão, o maior prazer mesmo, né? O problema é que a maioria das vezes quando eu falo isso, vocês dizem que eu estou caçando pelo em ovo e que eu estou de achismo, né? E aí a justiça vem e barra, como barrou o estádio. Então, vocês estando dispostos a conversar sem problema nenhum. A primeira coisa, vamos lá, e isso eu vou ser muito sincero, assim, vocês desculpem a franqueza, né? Não precisa ser advogado para entender, por exemplo, se você está fazendo um projeto de permuta de áreas, é elementar que no projeto de lei a Prefeitura anexe a escritura das áreas. Parece meio lógico isso, né? Não está. Não tem escritura das áreas aqui. Então, mas como assim, né? Não botar escritura das áreas no projeto de lei? Então, assim, não dá para aprovar um projeto nessas condições, mas é muito elementar. É o básico do básico do básico, né? Então, volto a dizer, não é responsabilidade de ninguém que está aqui, né? Mas os setores técnicos da Prefeitura têm que tomar providência. Segundo, é requisito de validade para aprovação de permuta, né? Que exista avaliação, laudo de avaliação prévio sobre as áreas. A Prefeitura diz que fez o laudo, inclusive coloca os valores aqui nos projetos, no projeto de lei. Eu te pergunto, cadê o laudo de avaliação? Não me parece de bom tom que o laudo de avaliação conste no projeto de lei? Como é que vai votar o projeto de lei sem um laudo de avaliação? Então, são questões básicas e elementares que a Prefeitura precisa observar para que não tenha problema na justiça depois. Outra questão. No meu entendimento, a Prefeitura tem que fazer uma declaração expressa que ela não tenha interesse nas áreas a serem permutadas. Ela tem que dizer, ó, o meu terreno do lado da Congregação do Brasil, Cristã do Brasil, o meu terreno aqui perto do Centro de Convenções, eu não tenho interesse nessas áreas. Por que eu não tenho interesse nessas áreas? Não tenho projeto futuro para essas áreas, não tem nada que eu possa fazer aqui e, pelo contrário, eu tenho muito interesse na área do Matheus. Por isso. O interesse público e coletivo, ele tem que estar devidamente justificado num projeto de permuta. Né? Não basta vir de boca e dizer, é legal porque vai acontecer isso. Não, é formalidade. O projeto tem que conter formalidade. Isso chama-se devido processo legal legislativo. E é a última coisa que tem se observado nessa casa. Então, eu citei 3 aqui. Né? 3, assim, que para mim são elementares.
Existem outros ajustes que eu acho que podem ser feitos na legislação. Eu acho que pode ser deixado, talvez, deixar de uma forma mais clara, que não vai ter direito à torna, né? Por quê? Porque os valores eles são discrepantes. Em tese, o proprietário da área, a área do pouso, vale mais do que as áreas da prefeitura. Mas eu vi que foi colocado aqui que essa permuta não implica em qualquer direito à torna a senhora Maria de Souza Almeida La Selva ou eventuais herdeiros e sucessores. Já consta. Acho que pode ser melhorada a redação para deixar muito claro isso, até porque quem efetivamente vai fazer a torna para não ter problema futuro. Acho que é importantíssimo que o projeto seja submetido a um parecer jurídico da casa. Né? Por quê? Você está dando segurança para todo mundo. Está dando segurança para o Matheus, segurança para o Clube de Voo Livre, segurança para a Prefeitura. Então, essas são algumas das observações prévias que eu entendo que devem ser atendidas no projeto. Tá? E aí, inclusive, deixar muito claro o que eu também acho importante, essa questão dos laudos de avaliação, eles estarem em desconformidade com os valores apontados na planta genérica de valores. A Prefeitura fez uma correção da planta genérica de valores há um ano atrás, dizendo que os valores apontados na planta genérica de valores são os valores de mercado dos imóveis na cidade. Aliás, é por isso que explodiu o IPTU de todo mundo, além das alíquotas que eu entendo que são abusivas, colocadas pelo Poder Executivo, e vocês acompanharam a discussão e viram minha opinião sobre o assunto. Se ela tem um documento que ela diz que é dela, que é oficial e que fala do valor real do metro quadrado da cidade, uma avaliação da comissão sobre um terreno não pode ter um valor discrepante em relação ao valor da planta genérica. Ou se tem um valor discrepante, tem que ser justificado o porquê que esse valor é discrepante. Então, eu entendo que é importante ter um esclarecimento sobre isso. Não estou dizendo que o laudo de avaliação está errado. Atenção, hein? Não estou dizendo que o laudo de avaliação está errado, até porque eu não vi o laudo de avaliação, porque o laudo de avaliação não está no projeto. Tem um valor apontado, só que a princípio esse valor, salvo o melhor juízo, ele não é o mesmo valor do que consta na planta genérica de valores. Então, seria importante ter um esclarecimento do porquê disso, para deixar tudo claro, né, para que o projeto seja votado e aprovado. Eu tenho todo o interesse de votar a favor desse projeto, quero deixar muito claro isso, muito claro, né, porque eu entendo que é fundamental para a cidade. Então, eu quero que vocês saibam que vocês contam com o meu apoio. Eu acho que a melhor forma de eu fornecer um apoio nesse momento é fazer o que eu estou fazendo aqui. Né? É mostrar e criticar de forma clara para que não tenha problema depois. Acontece, Marcão, que todas as vezes que eu fiz isso, em relação a outras legislações, é do contra, tá sempre do contra mesmo, né? E aí não vou votar, aí vou fazer assim, as outras legislações eu votei contra e aconteceu o que aconteceu, deu problema, né? O estádio está lá, embargado. Então, aqui assim, vamos corrigir. Esse é o meu entendimento. Se vocês toparem corrigir, ótimo. Se a prefeitura topar corrigir, ótimo. Aí vai ser efetivo o que se quer fazer. Agora, se achar que eu sou do contra e não quiser mexer em nada, vai ter problema. Então, assim, esses são alguns, né? Então, como nós temos tempo para fazer isso e disposição de construir, eu não vejo problema nenhum para que o projeto caminhe, seja consertado e seja aprovado. Né? Agora, não botar a matrícula da área no projeto é brincadeira de mau gosto, né, gente? Então, não juntar o laudo de avaliação é brincadeira de mau gosto. Né? Então, basicamente é isso. Eu acho que aí, Daniel, acho que a função da audiência pública é essa, né? Que fique claro que essa é a função da audiência pública, né? Trazer dar publicidade, trazer aí às claras essa questão para que esse projeto venha para ser votado de uma maneira correta, de uma maneira certa, para a gente não ter surpresa. Tá? Então, da minha parte, conto com a sua, né, com essa sua ajuda e fico também à disposição. Eu acho que a gente tem algum tempo aí para resolver isso, não é nenhuma sangria. Eu acho que eu hoje conversei com o Matheus, eu vim explicando para o Matheus o trâmite desse processo, né? Existe por parte dele interesse, existe por parte do voo interesse, então as pessoas têm acha que a coisa consegue andar, né, como se fosse uma coisa não pública, uma coisa particular. Quando a coisa é sua, você vai lá no cartório, conversa, ajeita, né? E eu venho explicando isso para eles, que existe um trâmite dentro da casa, existe um trâmite, né, que poderia terminar aí numa audiência pública, né? E veio conversando com ele e entendeu isso. Então, eu acho que dá para alterar, eu acho que não tem nenhum vício aí
maior, eu acho que dá para se corrigir, e vir ao plenário, né? Fico contente aí que você já se demonstrou favorável à aprovação do projeto, né? Corrigidos o que você falou. Então, eu passo aí a palavra para o presidente da casa. Alguém quer se manifestar? Gabriel. Depois o Sérgio Mendes. Meu nome é Matheus de Castro Almeida, né? Sou proprietário da área. Queria agradecer o empenho de todas as partes, né? Que participaram, contribuíram. Foi um diálogo extenso com todos, né? Muita transparência na comunicação e tudo de uma forma sempre respeitosa. Desde quando eu adquiri a área, deixei claro que não tinha interesse de ter nenhum problema com a área de voo, que eu entendo que é um patrimônio da cidade. É algo que a gente deve valorizar e algo que a gente deveria realmente desenvolver, tanto o turismo, né, como o Bruno, que pegou isso junto com o Marco e fez um trabalho bem interessante. Em relação às questões técnicas, são pertinentes, Daniel, mas talvez deve ter ocorrido alguma falha de não terem sido anexadas. Mas durante todo o processo, e eu conversei com várias pessoas da prefeitura, entreguei todos os documentos pertinentes, então minhas matrículas, eu tive acesso às avaliações, inclusive discordei, porque apesar dos valores apresentados, no meu entendimento, e isso demorou muito a aprovação disso, eu entendi que eu tive que ceder um valor que é uma diferença inclusive maior. A área tem maior valor até, porque quando foi feita a avaliação, a prefeitura levou em consideração uma avaliação mais vantajosa e para mim uma avaliação que no meu entendimento era talvez não tão vantajosa. Mas para o entendimento, para o desenvolvimento da região, até porque eu continuo lá também, eu entendo que foi uma coisa justa e boa para o clube e consequentemente também para a minha família. Então, eu só queria fazer essa observação e acho que essas observações suas são pertinentes, mas não vejo nenhum problema, até porque essa fase, durante todo o processo, a gente acabou participando. Tá ok? Só isso que eu queria falar. Obrigado, Matheus. Sérgio Mendes. Lá. Boa noite a todos. Eu também faço parte lá do clube. Eu quero falar só como munícipe. E eu quero deixar só uma pergunta aqui no ar. E também eu respeito muito o vereador Daniel Martini. Gosto muito das suas falas. E sei da sua formação também, que é doutor, advogado. Doutor, eu só queria falar para o senhor o seguinte, perguntar. Acho que na época o senhor não estava nem na política. Mas a gente lembra que a Prefeitura de Atibaia e a Câmara Municipal, ela fez uma barganha de um terreno, que é o terreno que foi da Igreja Batista, a qual o senhor faz parte, né? E na época a Prefeitura trocou, né? Ela pegou ali o terreno, que era na Miele Pires, da Igreja Batista, e ali se situa uma secretaria hoje, que se eu não me engano, salvo me engano, é a Secretaria da Educação. Ficou ótimo ali, ficou bem centralizada. Será que não daria para usar, naquela época, se eu não me engano, se não salva a memória, o presidente da Câmara era o vereador Odair Bedori. Não dá para usar aquele mesmo projeto para a gente fazer eu vou usar essa expressão, pode ser errada, barganha, assim como fizeram com a igreja a qual o senhor pertence, que é uma igreja que eu acho maravilhosa também, que ficou muito bem situada num dos melhores terrenos de Atibaia, num dos melhores locais, que eu acho que foi excelente, que abriga ali hoje muitas crianças, principalmente em época de férias, que eu acompanho também, assim como a gente do Voo Livre precisa de um terreno igual vocês precisavam na época, que ficou excelente. Não dá para usar aquele mesmo projeto do passado? Obrigado, viu, Falo com o maior respeito, o maior carinho pelo senhor, porque não parece. Eu gosto da sua voz. Não parece. Mas vamos lá. Eu acho que usar o mesmo projeto, Serginho, não dá, porque a permuta tem que ser projeto específico. Então não dá para usar o mesmo projeto. Pode usar os mesmos princípios. Os princípios constantes na Lei 8666. Essa lei consta lá os princípios que tem que ter para ter validade a permuta. Não só aquela permuta, como a prefeitura já fez muitas permutas na cidade. Como você bem colocou, essa permuta eu não estava na política,
eu não sei nem o que foi feito, não sei nem quem estava aí, mas assim, se o projeto de lei contém os requisitos legais, ele pode ser aprovado. Se ele não tem, ele até pode ser aprovado, mas depois ele vai ser questionado. O que eu quis colocar aqui, e pela sua colocação acho que eu não fui claro, mas enfim, eu quis colocar que tem que ser obedecido para não ter problema para vocês, assim como não teve para a Igreja Batista, né? Que a época, você disse que hoje a localização é excelente, mas era uma grande ribanceira lá e a prefeitura pegou um prédio de 3 pavimentos construído aqui na Albertina Meirelles Pires. Então, na época, eu não sei, eu só sei dos imóveis. Agora, os requisitos devem ter sido cumpridos porque nunca deu problema para ninguém. Nunca foi questionado na justiça, nunca ninguém levantou qualquer possibilidade de favorecimento pessoal, seja o prefeito da época, seja a Igreja Batista, nunca foi questionado nada disso. Agora, a recente permuta que foi aprovada aqui na Câmara Municipal não teve 2 meses de aprovação e foi embargada pelo Poder Judiciário. Quiser comparar uma situação com a outra, a gente compara. Por que será? Então, com todo o respeito que eu tenho a você, acho que é uma comparação totalmente incabível, né, que foi feito. Foi feito com um intuito, obviamente, de questionar, talvez, a idoneidade do que foi feito, até do meu posicionamento nesse momento, mas o meu posicionamento técnico. Disse para quem quiser ouvir, eu sou favorável à permuta, só estou pedindo que cumpra os requisitos para que não tenha problema. Se não cumpriram lá em 1990, 92, sei lá quando foi, 93, 94, não sei. Se cumpriram e não teve problema, vamos fazer a mesma coisa, cumprir os fundamentos. Agora, o mesmo projeto não dá, porque o projeto de permuta tem que ser específico. Então, espero ter sido claro. E respondendo também ao Matheus, eu fico feliz que o Matheus tenha dito aí que todos esses procedimentos foram cumpridos. Agora, é necessário que eles constem do projeto de lei, porque a validade da aprovação, ela depende da formalização de tudo isso num projeto de lei. Então, basicamente é isso. Obrigado. Mais alguém? Não? Então eu passo ao vereador Marcão para considerações finais. Boa noite a todos. Quero agradecer aí ao Daniel, que é muito amigo nosso, parceiro do Voo Livre. Realmente a gente observa que existe essa necessidade de formar o projeto direitinho, né? Eu estou muito satisfeito aí que o vereador Marcão, junto com o nosso secretário Bruno, sugeriu essa possibilidade. O Matheus também se sentindo no direito de rever o espaço dele, porque lá ele também não pode fazer nada, né? Então, agradecer ele também. E pedir aí para vocês o empenho aí, continuar sendo, para que o Voo Livre prospere, né? E seja assim, a gente está pedindo aí também que futuramente alguém apareça para desapropriar a área lateral e fazer um parque lá, né? Que eu acho que é o mais importante lá para a cidade e para o Voo Livre, para manter a segurança da aproximação. Só isso. Muito obrigado aí, agradeço o empenho de vocês aí, se precisar, pode contar comigo. Um abraço. É Mauro Vilela, eu sou diretor lá do Clube de Voo Livre e frequentador do sítio lá. Só isso, obrigado. Mais alguém? Vereador Marcão, para as considerações finais. Bom, mais uma vez aí, agradecer, parabenizar a presença de vocês. Eu falei ontem na audiência que a gente teve ontem, repito, né? Quando a gente vem fazer uma audiência pública, quando a gente vem fazer uma sessão, é muito bom quando a gente tem a casa cheia, né? Eu considero hoje até um número expressivo de pessoas, né? O interesse de vocês. É uma sexta-feira, com chuva e tal, mas agradecer a presença de vocês, agradecer aí ao Matheus, principalmente, sempre pelo entendimento, né? O Matheus sempre norteou as ações dele pela conversa, pelo entendimento. Parabenizar o Prota também, que sempre interviu quando a coisa ficou um pouco mais nervosa lá. Eu ligava para o Prota lá, falava: presidente, dá um jeito aí, porque, né, o Serginho também deu muita força para nós. Não quero nominar mais pessoas, porque eu acho que foi um grupo grande. Eu acho que hoje
a coisa está acontecendo porque acho que houve entendimento. Agradecer ao prefeito, né? Como eu já falei, desde que eu assumi a cadeira aqui na Câmara, eu venho insistindo com o prefeito, pedindo ao prefeito que tivesse um olhar lá para a região. Então, agradecer ao prefeito Saulo. Eu acho assim, essa semana nós tivemos, a gente está assistindo aqui duas, como é que eu vou dizer, são dois acontecimentos que se arrastam por muito tempo na cidade. A gente teve essa semana na entrada da cidade, quem já passou lá, quem viu por Facebook, a instalação de um pórtico lá, né, que vem, eu acho que é a cereja do bolo aí de toda aquela entrada da cidade. E a gente está tendo hoje aqui a gente está começando, a gente está na rampa de decolagem, né, para o parque lá do Itapetinga, para o clube de voo, para aquela região. Então, agradecer ao prefeito por essas duas iniciativas, e eu fecho a minha fala aqui, acho que com uma frase que eu aprendi lá com vocês, né? Juntos voamos mais alto, tá? Obrigado e boa noite para vocês. Agradeço a presença de todos, saliento o quão importante é a participação da população em audiência pública. Parabenizo o clube, a associação, Matheus pela transparência, a prefeitura também. Acredito que as considerações que foram feitas pelo vereador Daniel são bem-vindas, oportunas. Acho que o Marcão, que está liderando aí o projeto desde o início, pode organizar e regularizar essas questões que foram pelo vereador apresentadas. Alguns pontos eu até acredito que o próprio projeto já tem. A questão da declaração expressa, não sei se o vereador concorda, mas a própria justificativa do prefeito, na justificativa, ele faz essa declaração de que não tem interesse, né, e de que a mudança, de que a troca atende o interesse público exatamente por isso. Na justificativa, mas a gente pode até melhorar, corrigir, fazer uma declaração mais adequada, não vejo problema nenhum com tudo isso. Eu acho que o Marcão pode liderar isso junto do Poder Executivo. Eu, como líder do governo, coloco à disposição do clube no que for necessário. Tenho a certeza da importância que vocês têm para o desenvolvimento do turismo, e as pessoas vão lá para ver vocês, né? Além da pedra, o pessoal vai lá para ver vocês. Falta um asa delta, né? Concordo. Verdade. Eu vou levar essa reivindicação sua, Vilela, para o Executivo. Tem razão, mas tenho certeza que a gente vai construir um consenso, regularizar essa questão e finalmente ter essa conquista aí, que é um pleito de anos aí do voo livre, né? Parabéns a todos. Pelo menos a metade, senão o nego vai ficar. Eu falei pro engenheiro lá, eu liguei para ele, eu falei, tô perdendo meu tempo de vir aqui trocar uma ideia com você, né, por telefone, que é o seguinte, se você quiser fazer um voo duplo comigo lá, eu te levo, mano, te levo de graça.
nós vamos fazer uma aproximação segura e vamos pousar. Eu vou mostrar para você que o obstáculo é perigoso. Bater no coqueiro, ele falou, pô, mas o coqueiro é da mesma altura. Eu falei, vamos bater no coqueiro para você ver se não é legal. Vamos ficar todo enroscado, pendurado, vamos se arranhar e tal, mas não vai acontecer nada. Agora bate na caixa d'água de 6, 11 metros de altura para ver o que vai acontecer. Então pedi lá, né, se vocês puderem dar uma força, eu agradeço. Só isso, obrigado. Eu agradeço as considerações. Inclusive, ontem, na audiência pública, a gente tratou do uso e ocupação do solo, de algumas mudanças que a Prefeitura pretende fazer, ou está propondo, num projeto de lei que a gente discutiu ontem. O Prota levantou essa questão junto dos técnicos para tentar resolver isso e para que vocês tenham segurança no voo, tá certo? Então a Prefeitura ontem, através do pedido do Prota, se comprometeu a verificar essa situação e regularizar, né? Então torna público isso. Respondendo ali ao Vilela, eu acho que com a aprovação desse projeto, a Prefeitura fica mais à vontade para fazer investimento ali. Porque hoje você tem, né, hoje só metade daquilo é Prefeitura. Então ela não vai poder fazer a calçada num terreno que hoje é particular. Então vai fazer meia calçada só, vai fazer lixeira só na metade. É importante a aprovação desse projeto para a Prefeitura poder aportar recursos ali e melhorar o lugar. Tá? Por favor. Você me concede a palavra, presidente? Por favor. Você sabe que sempre quando eu estou presidindo a audiência pública, nunca o rigor formal é respeitado, porque eu acredito que a ideia da audiência pública é exatamente essa. A população tem a oportunidade de discutir, de debater, né? Então, eu até falo no início que não tem réplica, mas eu sempre permito a réplica, porque eu acho que é importante. Então, vereador, o tempo que for necessário. Eu quero rapidamente, já que ela trouxe um assunto da caixa d'água que o Prota tratou ontem na audiência pública, as alterações da lei de ocupação de solo que a Prefeitura queria fazer, eu de verdade, eu queria pedir uma atenção especial, porque nós estamos diante de um público seleto hoje aqui, Michel, do voo livre da cidade. Pessoas que de fato têm um entendimento daquilo que Atibaia representa diante do secretário de Turismo, que sabe da importância de nós mantermos as nossas características naturais e características históricas da cidade. E por que eu estou dizendo isso? Eu queria pedir a atenção de vocês e talvez um pouquinho do tempo de vocês acompanhando esses projetos que tramitam na Casa de Leis. Atibaia é nossa, Atibaia é do povo. E se nós temos esse entendimento que nós precisamos resguardar algumas características históricas da cidade, nós precisamos do apoio da população, acompanhando esses projetos que estão tramitando na Câmara Municipal. No meu entendimento, e falei isso claramente ontem na audiência pública, algumas propostas que estão sendo feitas, e não são de hoje, e não são só dessa administração, vamos deixar muito claro, não tem questão política aqui, tem questão de visão de cidade, de conceito de cidade para o futuro, elas descaracterizam algumas áreas importantes da nossa cidade. Então, eu falei isso já em 2014, quando aprovaram a nova lei de uso e ocupação de solo, que criaram as R5. As R5 é uma zona residencial de característica de alta densidade populacional, na qual agrega diversos tipos de serviços, como, por exemplo, oficina mecânica, funilaria, estabelecimentos de logística, onde entra e sai caminhão, tudo que você pode imaginar, e aí pegaram um mapa de Atibaia, e principalmente a área próxima ao pé da Pedra Grande, e mancharam de R5. Não tem característica nenhuma para as R5. Né? E nós estamos à mercê de que, se alguém quiser implementar algum tipo de empreendimento desse, vai implementar. Não só ali no pé da pedra, mas também do outro lado, perto da estrada, onde sobe para a pedra. E vocês conhecem aquela área melhor do que eu, não tem característica nenhuma para isso que eu estou falando para vocês. A própria Avenida Santana permitia algumas edificações de natureza predial que são incompatíveis com o que se quer para o pé da pedra, inclusive a questão da paisagem, da beleza cênica que se tem ali. Então nós temos um patrimônio, eu disse isso ontem na audiência pública, nós somos agraciados por Deus, por aquela beleza que é a Pedra Grande, com esse patrimônio que nós temos, e parece que num determinado momento a gente faz tudo para, assim, não dar o devido valor que ela tem, né? Então, eu queria muito pedir, assim, de verdade, o acompanhamento de vocês com todas essas questões, não só as questões afetas ao voo,
né? Mas isso também afeta, de certa forma pode afetar no futuro, mas para que a gente consiga defender as características históricas da nossa cidade, que eu sei que todos os vereadores aqui defendem, o Michel defende, estive conversando com o Michel hoje sobre isso, o Marcão defende muito, o Bruno como secretário de turismo sabe que isso é essencial, inclusive para o desenvolvimento do turismo na cidade, porque se nós não valorizarmos aquilo que é nosso e a gente quiser ser outra coisa, eu não sei, uma nova Carapicuíba, tal, não vai ser atrativo para ninguém, né? Então eu acredito que é importante esse envolvimento e foi colocada essa questão da caixa d'água. A questão da caixa d'água está ligada à lei de desocupação de solo, que permite que o sujeito construa uma edificação de até tantos metros de altura, então cabe a caixa d'água. Então a questão está lá na lei da caixa d'água, né? Que é a lei de desocupação de solo, que eu estou pedindo aí, se todos vocês puderem acompanhar as discussões. A Câmara tem assumido o compromisso de tornar isso público, para que a gente possa defender os valores históricos da nossa cidade. Obrigado. Eu endosso as palavras aí do vereador Daniel. A gente tem discutido bastante esse assunto. Ontem a gente discutiu na audiência pública. Eu acredito que a gente tem uma característica paisagística que a gente precisa manter, até para manter a nossa qualidade de vida, né? O pessoal sai de São Paulo para fugir de arranha-céu, para morar aqui, em razão dessa qualidade de vida que a gente tem. E é isso aí, eu acho que é muito importante que a população participe, que vocês participem. Então a gente está fazendo a discussão agora de uma legislação que trata desse assunto, que muda o zoneamento lá na região do voo, né? Então é importante aí a participação de vocês, endosso aí a palavra do novo vereador Daniel, a gente conta com vocês. Eu preciso encerrar, né? Não tem réplica, mas a gente pode ficar aqui conversando o tempo que for necessário. Viu, Sérgio? Se eu falar só uma coisa, vem assistir a sessão. Então vem assistir a sessão. Assiste a sessão, nós vamos. Aí você vai definir o seu posicionamento, se é verdade ou não. Viu? Quando eu sou contra, eu voto contra. Quando eu não concordo. Sérgio, não é o momento. Até, viu? Ô Sérgio, só um minuto. Não é o momento, eu vou terminar a sessão, a gente fica aqui debatendo o tempo que for necessário. Mas todo mundo sabe do meu posicionamento aqui. Eu sou líder do governo da Câmara, sou aliado do governo, mas não sou alienado. Sempre tive postura crítica, faço críticas aos projetos, faço a discussão interna, estou criticando de forma pública o projeto que foi apresentado pelo Poder Executivo, porque eu acredito que dessa forma a gente tem a condição de construir junto do Poder Executivo uma redação que seja melhor, e aí quando a gente consegue construir essa redação que é melhor, que a gente vem aqui e decide pela aprovação ou não. Essa sempre foi a nossa conduta, sempre tenho tentado, naquilo que é possível, onde eu me permite, construir junto do Daniel, que eu tenho profundo respeito, admiração, e eu dou graças a Deus que tem o Daniel aqui na Câmara para que a gente possa ter debate, né? Às vezes e é uma outra, a gente vai falando desse assunto, vai entrando em outras discussões. Eu acho que a gente precisa aumentar a quantidade de vereador na casa para a gente ter debate. Não dá para ficar na Câmara da forma que está, fica polarizado entre 2, 3 vereadores no máximo discutindo um assunto, né? A gente precisa melhorar isso aqui, né? E eu tenho profundo respeito pelo Daniel e tento sempre construir com o Daniel a melhor redação possível, pensando no bem-estar da nossa cidade, né? E vamos fazer isso no projeto de uso e ocupação de solo também. E se o prefeito não mudar o projeto de lei da forma que está a redação original, tem aqui, está gravado, é audiência pública, eu vou votar contra o projeto. Esse projeto específico de uso e ocupação do solo, com a redação que está apresentada hoje, eu vou votar de forma contrária, a não ser que mude, né? E nós vamos discutir isso junto do governo. Essa é a minha posição. Então, encerrando a audiência pública, fico aqui o tempo que for necessário, não havendo mais tratar nada sobre a matéria presente, dou a encerrada às
19 horas e 9 minutos. Uma boa noite a todos.